Este livro é sobre uma ideia radical. Uma ideia que há muito se sabe que deixa governantes nervosos, uma ideia negada por religiões e ideologias, ignorada pela mídia e apagada dos anais da história do mundo. Ao mesmo tempo, é uma ideia legitimada por praticamente todos os campos da ciência. Uma ideia corroborada pela evolução e confirmada no dia a dia. Uma ideia tão intrínseca à natureza humana que passa despercebida. Se ao menos tivéssemos coragem de levá-la mais a sério, seria uma ideia capaz de dar início a uma revolução. Virar a sociedade de cabeça para baixo. Pois, quando se entende seu significado real, não é nada menos que uma droga alucinante que nos levaria a nunca mais ver o mundo da mesma forma. E qual é essa ideia radical? É a de que, no fundo, a maioria das pessoas é bastante decente. Começo com essa provocação do livro Humanidade, uma história otimista do homem, do historiador e pensador holandês Rutger Bregman, que, de fato, nos choca e nos torna cada vez mais reflexivos diante do cenário atual. Bom, esse é o segundo episódio do Leitura Crítica. Sejam muito bem-vindos. Pensadores de quase todas as áreas do saber são unânimes em uma questão. Somos maus em essência. O filósofo iluminista Thomas Hobbes descreveu o ser humano como o lobo do homem. Ou seja, estamos numa batalha entre todos contra todos. Isso maximizou os princípios da guerra, isso alienou parte de toda uma civilização. Desde o pecado original concebido pela Bíblia, até as mais modernas formas de fazer mídia. O ser humano é mau em essência. E isso é quase uma ideia que não queremos discordar. Já parou para pensar nos jornais diários que você assiste? Ou que lê? Quase sempre notícias ruins são divulgadas. Ou melhor dizendo, sempre notícias ruins são divulgadas. Atos altruístas quase são esquecidos da história, quase são apagados. Pois bem, se voltássemos a séculos atrás, veríamos que era um cenário também desalentador. Guerras entre povos, cruzadas, tudo em nome de um princípio maior. Tudo em nome de uma nação. Tudo em nome do bem coletivo. Pois bem, estaríamos todos sofrendo o efeito nocebo, como o pensador Rutger Bregman escreve no começo do seu livro? Quando acreditamos por estar doente, geralmente acabamos por ficar. Esse é o tão discutido efeito nocebo. É como se o nosso cérebro acreditasse tanto em uma coisa que acabássemos nos tornando aquela coisa. Pense também no efeito Pigmaleão. Todos os dias nós somos quase que obrigados a acreditar ou desacreditar nas pessoas. E é esse efeito de acreditar ou desacreditar nas pessoas que gera pessoas ou boas ou más, inteligentes ou burras. Estamos com esse efeito diariamente intrínseco a nós. O efeito Pigmaleão e o efeito nocebo se complementam e formam a tão conhecida teoria do verniz, que também é desbancada por Rutger Bregman. A teoria do verniz, que foi bem explorada pelo escritor William Golding, Nobel de Literatura, explora o lado mais sombrio da humanidade. A de que nós mantemos a nossa humanidade por uma fina camada de verniz. E basta uma crise
para esse verniz descascar e revelar o lado mais sombrio, que abarca até os seres humanos mais civilizados. Pois bem, a história retratada por William Golding, que se passa em uma ilha após o naufrágio de alguns garotos, que logo são levados pela selvageria, pois não sabem mais como lidar com aquela situação de crise, é desbancada com a teoria que Rutger Bregman retrata em seu livro dos garotos que naufragaram e ficaram perdidos na ilha de Ata por mais de um ano. Bom, esses garotos sobreviveram e esses garotos têm história para contar. E essa história tão surpreendente é contada no livro Humanidade, uma história otimista do homem. Esses são alguns dos garotos, né, que agora já são bem velhinhos, que sobreviveram ao naufrágio na ilha de Ata. Vejam, eles escrevem, mais posteriormente, que o que os mantiveram vivos foi justamente o sentimento de companheirismo e o sentimento de sempre tentar manter um lado racional, mas sem perder também o emocional. Obviamente, quando essa história é escrita, a gente costuma acreditar, né, que é uma história de pescador ou uma história de conto de fadas que não existe na vida real. Mas ela é retratada com muitos detalhes e de uma forma muito perspicaz e, sobretudo, humorada, né? Uma das coisas mais interessantes do livro de Rutger Bregman, ou da escrita de Rutger Bregman, é justamente isso, né? É o fato dele trazer as coisas com humor ácido e, ao mesmo tempo, suave, fazendo perguntas que muitas vezes são diretas. É como se fosse um diálogo com o próprio leitor. Um outro ponto interessante que eu gostaria de retratar é por que pessoas boas se tornam más, que também é um capítulo do livro. Bom, os nazistas eram piores que nós? A gente às vezes costuma pensar, né, que as pessoas da Alemanha nazista de da década de 1940 eram piores que os alemães de hoje, hein? Da Alemanha contemporânea. Mas será que eram mesmo? A Alemanha era um dos países com o maior número de pensadores. Era o berço do conhecimento. Muitos pensadores, como Nietzsche, como Schopenhauer, viveram naquele lugar. Pois bem, como que pessoas tão inteligentes aderiram ao nazismo? Como que pessoas tão inteligentes chegaram a levar milhões de pessoas para câmaras de gás, milhões de pessoas para os campos de concentração, matando das formas mais sádicas e cruéis já imaginadas pela humanidade? Como isso pôde acontecer? Eu costumo dizer que ninguém segue uma ideia do nada. Você está tomando um café e de repente decide ser nazista ou fascista. Existe um começo, existe um estado de anormalidade. Adolf Hitler, um artista deslegitimado ou um artista que não teve os créditos que merecia, foi para o exército, uma pessoa que já era considerada sádica desde criança, cruel desde criança, e aos poucos foi ascendendo ao poder. E uma das características da liderança de Hitler, que é muito bem explorada no documentário da Netflix, Como se torna um tirano, é justamente o conhecimento dele. É justamente as táticas de retórica que ele utilizava. Hitler foi de fato um gênio da argumentação, um gênio da oratória. Quando ele falava com aqueles discursos imponentes, é como se estivéssemos ouvindo a um imperador romano no seu auge de carreira. Era uma forma de emanar poder. Chegou o Führer da Alemanha. E essa forma de acreditar numa ideia tão alienadamente não é uma ideia de sermos maus, mas é porque gostamos de pertencer a um grupo. Gostamos desse sentimento de pertencimento a um grupo. E é justamente isso que Bregman explora no seu livro. Ele diz que a arma que vence as guerras é justamente o companheirismo. Interessante, né? Porque muitas vezes a gente acaba acreditando que os soldados lutam, na verdade, por um sentimento patriota, por o sentimento de pertencer a uma nação maior. Mas, na verdade,
Brigham diz que não, que eles lutam uns pelos outros, que eles lutam quase sempre, na maioria das vezes, pelo companheiro que está ali ao lado. Eles não querem, de alguma forma, fazer com que aquele companheiro que está ao lado deles morram. Um fato interessante que foi apagado da Primeira Guerra Mundial foi o Natal de 1914. Os soldados que entraram na guerra acharam que aquela guerra seria curta, que duraria poucos anos e que eles, inclusive, poderiam voltar no Natal seguinte. Lembrando que a guerra começou em 2 de agosto de 1914 e durou até 1918, deixando um vasto e inestimável rastro de morte. Bom, quando a gente vai para o Natal de 1914, a gente vê soldados que eram rivais, estavam nas trincheiras e que de repente no Natal abandonam o sentimento de guerra. Abandonam aquilo para simplesmente comemorar com os rivais. Veja que coisa absurda. Pessoas rivais, ou seja, os alemães, franceses e ingleses, que eram rivais, estavam ali comemorando o Natal juntos, tocando presentes, trocando coisas e jogando futebol. Esse foi um dos espetáculos da história da humanidade que foi completamente excluído das aulas de história. Como que a gente pode acreditar nisso? Estavam em guerra, estavam lutando uns contra os outros, mas na verdade eles queriam estar uns com os outros. Veja que interessante. E aí, no Natal seguinte, houve ainda essa comemoração. Muito pouca. Quase que não existiu mais aquela mesma comemoração. Isso porque os líderes, os generais, as pessoas do alto comando execraram aquela atitude. Nossa, a gente não pode deixar com que isso se repita. A gente precisa repassar o ódio. A gente precisa manter aquele ódio para que os soldados continuem lutando, para que a gente possa vencer a guerra. E não trabalhar em companheirismo, porque isso, obviamente, acabaria com a guerra. E nenhum país, entre aspas, sairia ganhando. Pois bem, mas voltando ao assunto dos nazistas. Tem uma reflexão do livro que eu acho muito válida. É de Adolf Eichmann, que era um nazista convicto. Pois bem, no dia 11 de abril de 1961, teve início o julgamento do oficial nazista por crimes de guerra. E a filósofa Hannah Arendt, que esteve lá no tribunal, descreveu aquela cena de uma maneira muito convicta e de uma maneira até assustadora. Escreve ela: o problema com Eichmann era exatamente que havia muitos como ele, e que esses muitos não eram nem perversos nem sádicos. Eram, e ainda são, terrivelmente e assustadoramente normais. Veja, para Hannah Arendt, a banalidade do mal está em cada um de nós. Ou seja, para ela é difícil reconhecer uma pessoa sádica, uma pessoa cruel e uma pessoa completamente normal. Veja outra coisa, Adolf Eichmann. Eu não tenho remorso. Ou como havia declarado em 1945, vou para a cova dando risada, pois meu sentimento por ter 5 milhões de seres humanos na consciência é para mim uma extraordinária fonte de satisfação. Veja que argumentação cruel. Como que uma pessoa pode ter esse sentimento de crueldade tão intrínseco ao seu ser? Como que uma pessoa pode não sentir remorso algum após levar quase 5 milhões de pessoas para aqueles campos de concentração tão cruéis e tão terríveis? Eichmann era um fanático, né? Não agia por indiferença, mas por convicção. Assim como os sujeitos da experiência de Milgram. Ele fazia o mal por acreditar estar fazendo o bem.
Aí a gente vai para essa questão de oxímoro, né? O mal e o bem em opostos. Para o poeta Alfred de Musset, ele disse certa vez: o mal existe, mas nunca sem o bem, tal como a sombra existe, mas jamais sem a luz. O mal seria algo subjacente ao bem? Eles estariam conectados diametralmente? Um não poderia existir o outro? É um argumento um tanto convicto, um argumento um tanto perspicaz. E dessa forma, a gente entra na questão da ambiguidade e dos opostos. Pois bem, avaliar uma coisa usando os padrões que a gente avalia outra, talvez seria uma atitude eficiente. Avaliar o bem da mesma forma que avaliamos o mal. Eu gostaria de trazer a perspectiva dos psicopatas. Será que os psicopatas são essencialmente maus? Será que os psicopatas nasceram assim, dessa forma de viver tão cruel? O cérebro dos psicopatas nascem com o sistema límbico cortical desativado ou com uma atividade um pouco menor, dificultando a comunicação entre as diferentes partes do cérebro, o que está diretamente ligado com a natureza afetiva das percepções sensoriais. Mas, para o psicólogo criminal e PhD Eric Hickey, 30% é biologia e genética e 70% é a criação ou a falta dela. Segundo ele, é como se a natureza carregasse a arma e a criação puxasse o gatilho. É uma perspectiva interessante. Bregman, também no livro, analisa as prisões da Noruega, algumas prisões, sobretudo duas delas. E lá, simplesmente, é um paraíso utópico, porque os presos não ficam em celas, não como as conhecemos aqui no Brasil ou em alguns países do mundo afora. Lá, algumas das prisões da Noruega possuem um espaço bem amplo e os presos simplesmente não conseguem ver as barreiras, ou pelo menos não conseguem ver os muros. Lá nas prisões da Noruega também, os funcionários convivem diretamente com os presos, brincam com eles, jogam. É como se fosse uma sociedade organizada, não uma prisão, mas uma sociedade organizada. Lógico que os presos não têm liberdade para sair dali da prisão até o momento em que lhe for dada aquela autorização. Mas as prisões da Noruega são 100%, ou melhor, são altamente eficazes. E, segundo algumas pesquisas, esse custo-benefício que é analisado por Bregman é altíssimo e, com certeza, supera os gastos. É como se aquela prisão ela se autossustentasse, porque lá os presos são os responsáveis por produzir tudo aquilo que consumirá. Interessante essa perspectiva. E segundo algumas pesquisas, os presos daquelas duas prisões avaliadas por Bregman dificilmente retornam para a vida do crime. Os noruegueses seguem, a ideia de George Bernard Shaw, que disse o seguinte: se quiser castigar um homem de forma retaliativa, será preciso feri-lo. Se quiser reformá-lo, é preciso melhorá-lo. E os homens não melhoram ao serem feridos. Esse princípio seguido pelas prisões norueguesas, aquele comportamento que os psicólogos chamam de pensamento não complementar, que está ligado à ideia de oferecer a outra face, ou oferecer não aquela maldade, não dente por dente, olho por olho, seguindo o código Hammurabi, mas oferecer uma outra posição, uma outra postura, um outro comportamento diante daquela situação. E isso tem enorme sucesso na Noruega. Uma outra perspectiva interessante, que também é estudada e trazida no livro de Rutger Bregman, é a perspectiva da empatia. Eu sempre acreditei, e vejo tantas postagens
tratando a empatia como algo supremo, algo que deveria ser aderido por todos para criar uma sociedade justa, uma sociedade fraterna e uma sociedade melhor. Mas, para Brigman, que teve essa postura mudada por um argumento do professor Paul Bloom, a empatia, segundo Paul Bloom, não é um sol benevolente a iluminar o mundo. É um refletor, um holofote. Destaca uma pessoa ou um grupo específicos. E, enquanto você está ocupado aspirando todas as emoções banhadas por aquele único raio de luz, o restante do mundo esmaece. Bom, com certeza quando a gente vê imagens de cachorrinhos fofos ou de algum animal fofo que está ali doente ou, enfim, sendo maltratado, a gente é levado a sentir empatia por aquele animal. A gente é levado a dizer, nossa, como que alguém pode ser tão cruel com aquele animal, tão fofo? Mas, enquanto a gente está ocupado, segundo Brigman, olhando para aquele animal, apenas para aquele animal, tentando se encaixar naquele animal, tentando sentir as dores daquele animal, a gente esquece aquele animal que a gente está se alimentando dele. Aquele animal que está na indústria sofrendo. Aquele animal que nem é considerado um animal. É considerado apenas um produto, uma mercadoria. E enquanto a gente se fecha para aquele animal fofinho, a gente se esquece ou a gente não dá a mínima para aquele outro animal que está sofrendo. É como se a empatia drenasse a nossa energia. É como se a empatia nos tornássemos mais fracos. E aí Brigman descreve de uma maneira muito sutil um experimento que foi realizado com um monge budista. E aí eu não vou explicar o experimento, porque obviamente eu quero que vocês leiam o livro. Eu estou apenas dando uma pincelada, né, daquilo que é discutido no livro. Não estou trazendo muitas coisas, porque eu quero justamente isso. Que as pessoas que estejam assistindo a este vídeo leiam ao livro e tirem suas próprias conclusões. O que eu quero trazer aqui é apenas o porquê de você ler esse livro. E o porquê desse livro ser uma leitura crítica. Quando a gente lê argumentos, quando a gente lê ideias que são críticas, ideias que formam a nossa concepção de uma maneira muito mais aguçada, a gente é quase que obrigado a sair da bolha. A gente que é quase obrigado a sair daquele conformismo, daquela passividade, daquele estado de egolatria. Então, ler argumentos críticos, ler, sobretudo, livros críticos, é um ato de ousadia e é, sobretudo, um ato de sair da bolha e de se rever. Né? O rever-se é um ato importantíssimo. Um outro ponto que agora, com certeza, irá chocar a muitos é o comunismo. Brigman traz no final do livro uma perspectiva do comunismo, mas não uma perspectiva como a gente está acostumado a ver, né? Aquele discurso entre comunistas e conservadores, entre a esquerda e a direita, que muitas vezes é um discurso burro, né? Ou você odeia ou você não odeia. Ou você é contra ou você não é contra. É como se não existisse espaço mais para o diálogo. A democracia contemporânea está completamente, eu diria que falida, por essa falta de diálogo, por essa falta de compreensão do outro. Para Brigman, o comunismo, ao menos segundo a definição oficial, foi um sistema bem sucedido por centenas de anos, mas com poucas semelhanças, né, do comunismo da União Soviética, de Stalin ou de Lenin. Lógico que o comunismo tratado por Brigman, que foi bem sucedido, não é o mesmo comunismo retratado pelos russos, né, após a Revolução Russa de 1917. É um comunismo que não tem muitas semelhanças. Mas Brigman ainda diz que o comunismo ele é e ele sustenta o capitalismo em alguns aspectos. Como, por exemplo, quando você está sentado a uma mesa de jantar em família e de repente o sal está um pouco distante de você. Você diz para o seu parente um pouco próximo do sal
para pegar aquele sal. Você não vai pagar por essa atitude. O seu parente, a não ser que não seja sua sogra, não vai cobrar por aquela atitude de pegar o sal para você. Essa é uma atitude comunista. Essa é uma atitude de compartilhar, sem pensar no dinheiro, sem pensar no capital. E são pequenas atitudes ou pequenos atos comunistas que, de certa forma, sustentam o capitalismo atual. São esses pequenos atos quase que imperceptíveis que dão ar ao capitalismo tão selvagem que a gente vê hoje. Aquele capitalismo que está exacerbadamente focado em quem tem o capital, em quem é dono dos meios de produção, em quem é dono dos processos produtivos. Bom, ler Rutger Bregman é um ato, como eu falei anteriormente, de criticidade e um ato de enxergar a humanidade com uma nova perspectiva, com um novo horizonte. Eu recomendo que vocês leiam e eu estarei deixando na descrição uma resenha crítica que eu fiz do livro. Está uma resenha muito proveitosa, eu creio que vocês irão gostar, pois é uma resenha que não se resume a dar spoilers do livro, mas em analisá-lo de uma maneira mais crítica e de uma maneira mais profunda. Então, na descrição vocês vão encontrar essa resenha, que tem 12 páginas. Vocês vão ter uma análise um pouco mais profunda do livro e talvez vão se interessar ainda mais por essa obra, que eu diria que já é um clássico contemporâneo, né? Porque a definição de clássico é aquilo que não se sai, que não se vai. Então, Bregman, com certeza, com esse livro, Humanidade, ele está fazendo uma contribuição à humanidade, né? Trazendo uma nova perspectiva da humanidade. E esse pensador, né, que é tão proeminente no mercado e que é um dos jovens que configura, né, ao lado do pensador israelense Yuval Noah Harari, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e a Malcolm Gladwell, que é um jornalista que traz também uma perspectiva muito interessante no seu livro O Ponto da Virada. Bregman, sem dúvidas, tem um futuro muito promissor, né? Um historiador holandês de 33 anos que já soma pesquisas muito bem fundamentadas, com argumentos muito bem convincentes e que, sem dúvidas, tem muito a nos contribuir. Ele é autor também de Utopia para Realistas, uma leitura que talvez eu trate também num próximo episódio do Leitura Crítica. Bom, esse foi o episódio de hoje. Meu agradecimento a todos que assistiram. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E claro, comentar. Deixe aí nos comentários a sua avaliação. Meu muito obrigado